Boa noite, graça e paz. Tudo bom, amados? Graça e paz, pastor. Hoje nós estamos aqui para discutir o impacto das mídias sociais na vida das pessoas e das famílias. E hoje nós temos aqui conosco dois missionários. Nosso irmão missionário Genilton, lá de João Pessoa. Isso. Boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. Boa noite, pastor. É um prazer para nós estarmos aqui, compartilhando esses momentos aqui e de informações, né? A gente precisa transmitir boas informações. E nessa noite eu creio que nós seremos usados, todos nós, para que a gente possa compartilhar boas informações. É a primeira vez que você vem a São Luís, meu irmão? Sim, É? sim. São Luís, sim. Tá gostando da cidade? Sim, uma cidade muito linda, né? Estamos gostando e pretendemos conhecer os Lençóis, né? Que é muito famoso. Vamos a Santa Amaro, Barreirinhas, né? Exatamente. Vamos lá. Está conosco também o nosso missionário, irmão Fabiano, lá de Rondônia. É longe, seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Boa noite, pastor. É muito gratificante estar aqui mais uma vez na igreja, na casa de Deus, né? E aqui poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência, né? E eu venho aqui em São Luís também pela primeira vez. Primeira vez? Juntamente com o Genilton. E estamos aí conhecendo a cidade. Está gostando da cidade? Graças a Deus. Meu irmão, antes de discutir, falar no nosso tema, qual o trabalho que você está realizando hoje? Você falou que está andando todo o país. Qual o trabalho específico que vocês têm feito hoje? Tendo em vista que as famílias estão sendo realmente bombardeadas com uma diversidade de informações e essas informações, ela tem realmente assim feito com que as famílias fiquem confusas e elas não sabem mais o que é verdade, né? São muitas informações e aí dentre elas as fake news que nós temos conhecimento e também as pós-verdade, e essas informações têm influenciado as famílias negativamente ao ponto de que muitas famílias estão sendo desfeitas, né, pela influência da mídia. Não que a mídia ela seja diretamente uma vilã que assim destrói as famílias e tal, ela contribui, mas as pessoas não estão sabendo realmente filtrar aquilo que edifica. E com esse pensamento nós estamos com um projeto que é o projeto Restaurando o Altar, e a gente apresenta uns seminários nas igrejas para que assim a gente possa contribuir com o ministério pastoral local e assim a gente consiga edificar os lares, né? Restaurar o altar para que Deus ele possa se fazer presente nessa família. Mas o irmão Fabiano, essa batalha contra a mídia não é um Davi lutando contra Golias, não? Porque eles têm poder, eles mandam no mundo inteiro. Como é que se pode então travar uma batalha contra a mídia, as mídias, o impacto delas? Como é que a gente pode reclamar do que ela está fazendo com os adolescentes, com os jovens? Pastor, a mídia realmente, ela, se nós formos pensar assim dessa forma, nós estamos travando uma batalha realmente contra Golias. Porque a mídia está em todo lugar, está atuando na vida não só dos pequenos, mas de toda a família e também da sociedade. A mídia, hoje, realmente, ela pode ser utilizada de uma forma positiva, mas também pode ser utilizada de uma forma negativa. O grande problema que eu vejo, através desse trabalho que nós estamos desenvolvendo, é que muitas pessoas não acreditam que a mídia pode, e assim, acabar manipulando ou até mesmo afetando as famílias. E isso, de certa forma, acaba gerando um grande transtorno, porque para as pessoas que acreditam que a mídia acaba trazendo algo de malefício para a vida deles, essas pessoas acabam se protegendo. Mas e quem não está ali, de certa forma, atentando de como isso está afetando a família dele? E aí, de certa forma, nós estamos desenvolvendo esse trabalho, um alerta para as igrejas, né, para as famílias cristãs, e isso tem trazido aí grande relevância, né, para cada uma das pessoas que estão nos ouvindo. Verdade. Alguns pensadores dizem que o problema da década de 60, 80 foi rock and roll e drogas, mas que hoje é as mídias sociais, não é? O que tem que se falado muito é que o impacto das mídias no ser humano é muito profundo, né? Causando isolamento, solidão, depressão, não é? Vendendo uma sensação de potência, de perfeição, que isso separa o virtual e do real. Vocês entendem assim também? Que hoje o jovem vai lá na mídia social e ele não consegue separar o que é real e o que é virtual, nosso missionário Genilton?
Fale um pouquinho sobre isso na sua experiência. Pastor, dentro dessas características, desses pontos que o senhor abordou agora, nós encontramos essas informações, a questão da solidão, a questão realmente do desespero por conta das informações, que muitas vezes confunde a mente das pessoas, a gente encontra desde o princípio da criação. Desde o princípio da criação, né? No Gênesis ali, a gente encontra ali Deus dirigindo uma informação correta, verdadeira, só que os homens, no primeiro momento, eles ficam como? Eles recebem aquelas informações, só que de repente surge um quê? Uma serpente. E aquela serpente, ela vem de forma sutil e ela começa a transmitir o quê? Outras informações. Sim. Ela começa a dizer, não é bem assim. Talvez o teu Deus, o Deus Criador, ele falou dessa forma, mas eu falo para você que não é assim. Certamente você não vai morrer. E ela traz aquela, sabe, aquela roupagem. E o homem, o primeiro casal, a primeira família, ela começa a ficar confusa. Ela não sabe realmente o que fazer. E é naquele momento que Eva ela fica bombardeada através das informações da serpente, e aí ela realmente cai naquela tentação. Veja, tem acessado os lares desde o princípio. Então, quando ela recebe aquela informação, e quando eles recebem, acata aquela informação, né, e o que é que acontece? Eles ficam mais confusos ainda. Eles ficam depressivos. Eles se escondem de Deus. Então, veja que o ser humano começa o processo de isolamento por conta das informações, por conta de que, Deus criou o ser humano para quê? Para que ele pudesse se relacionar com pessoas. Deus, ele criou Adão. E ele diz assim, não é bom que o homem esteja o quê? Só. Não é bom. Então, veja que Deus, ele criou o ser humano para que pudesse ele se relacionar com pessoas. Mas aí, o momento em que eles se afastam um do outro, que já era uma advertência para que eles não se afastassem, porque eles precisam se relacionar um com o outro. E eles, quando se afastam, as informações vêm, atacam, e aí é onde acontece tudo. Dá para entender? Então, desde o princípio, nós conseguimos fazer um paralelo com a nossa atualidade, do que está acontecendo com as famílias também. E assim, a mídia também tem acessado, como aquela serpente, tem acessado os lares, tem bombardeado as pessoas de informações, né? Então, desde o princípio até os dias atuais, as pessoas estão realmente confusas. E qual o principal objetivo que isso está levando as pessoas, na realidade, a se distanciarem de Deus? Sim. Estão se distanciando de Deus. Elas estão recebendo tanta informação que agora elas não mais têm tempo para realmente ouvir a verdade. Elas começam agora sabe, se ocupar mais com as redes sociais, com as mídias ali no geral, com a TV, e automaticamente elas ficam sem tempo. Elas não conseguem mais ter tempo para com Deus, e na realidade não é só com Deus, é com a verdade, com aquele manual, sabe, de instruções que capacita o ser humano a viver bem. Sim. Né? A mídia social tiraria o tempo da palavra, da oração, não é? Mas há uma coisa que me chama a atenção já há algum tempo. Para mim, um dos grandes problemas das redes sociais é o excesso de informação sobre tragédias, sobre problemas dos quais vão me inquietar minha mente, trazer ansiedade e depressão. Por exemplo, missionário, se você liga uma televisão, você tem 300 e poucos canais. Você vai para um canal, ouve lá uma bala perdida no Rio de Janeiro, o menino morreu de 5 anos. Você muda para São Paulo, um prédio caiu. Você vai para Brasília, você vai mudando os canais e cada canal traz uma tragédia, uma notícia. Eu termino o dia, a minha mente impactada com muitas informações sobre mortes, tragédias, fracassos, política, corrupção. Isso tudo gera na minha cabeça, gera nas minhas emoções. Daqui a pouco eu tô doido, tomando remédio, não é? E o incrível é que você não está lá, mas você está sentindo e participando de tudo. Sim, sim. E rapidez, não é isso? Rapidez. Né? É rapidez, porque se eu imagino aquela pessoa que morava no interior há 20 anos, há 30 anos atrás, ele sabia de uma informação quando ia na cidade, né? Ou no radinho dele lá tocando música sertaneja. Hoje o galo dele morre, ele já sabe primeiro antes de chegar lá até o galo. Já está na rede social. Eu me assusto quando de repente uma coisa está acontecendo no país longe e eu estou sabendo em 5 minutos aqui em São Luís. Isso não é profundamente prejudicial? Será que será que nós vamos suportar isso por quanto tempo? Ou os laboratórios podem preparar mais doses de remédio para depressão porque nós teremos uma geração neurótica?
né? O que você acha disso? Eu vejo que até mesmo na pandemia que ocorreu essa grande catástrofe que foi no mundo todo, aonde teve essa leva de enfermidade, a pandemia estava do outro lado do mundo. Nem tinha chegado aqui no Brasil, as pessoas estavam sentindo os sintomas da Covid. Todos os sintomas que eram apresentados pela televisão. Uma pessoa que tem o Covid tem esse sintoma e esse sintoma. As pessoas estavam indo para os hospitais aqui no Brasil sem ter tido nenhum tipo de contato com uma pessoa infectada do outro lado do mundo, e ali as pessoas estavam praticamente sentindo a doença de perto. Isso realmente, a mídia, né, de certa forma assim, essa informação, essa grande leva de informação a qual a população está, de certa forma, absorvendo, muitas vezes não estão sabendo como lidar com isso. E muitas pessoas, de certa forma, não acreditam que a mídia, de certa forma, influencia a vida deles. Mas influencia, porque o Covid veio e ele começou a provar que isso é verdade. Tem pessoas que até hoje, tem pessoas que estão em suas casas, não saem da casa, porque acredita em tudo e um pouco mais do que ele ouviu na mídia. Então tem pessoas hoje que ainda estão em casa, pastor, ali na sua casa, recluso, ali de quarentena, e não querem sair de suas casas. Sim. E realmente esse impacto é um impacto tão grande. E eu acredito que, com certeza, vai ter que passar-se muitos anos para que esse impacto a qual esse Covid gerou e todo esse transtorno que aconteceu, ele possa se dissipar. O interessante, missionário Gelito, é que eu sou da década de 80, né? Eu vivi isso. E a gente, para ter uma informação, a gente ficava esperando ou o jornal ou a Veja, do domingo, né? Que saía. E quando começou a falar sobre a tecnologia, a internet, e eu sou da época que não tinha internet, e eu via muita gente dizendo, vai ser a grande revolução, vai ser a grande revolução. Isso vai trazer um impacto no homem, e progresso, e ciência, e crescimento. Hoje, eu vejo em todos os lados dizendo, olha, é perigoso, olha, é perigoso. Por exemplo, um dado aqui, estatística, eu estava vendo, as pessoas achavam que no final do século XX para XXI, nós teríamos muita solidão entre os velhos. E agora está se dizendo que, na verdade, a solidão é entre jovens de 16 a 24 anos. Jovens de 16 a 24 anos estão trancados dentro do quarto com seu celular, vivendo em isolamento. Isso não é só no Japão, não. Isso é hoje no Brasil. Você conhece essa estatística também? Tem visto isso acontecendo? Principalmente dentro dos lares, assim, que muitas vezes a gente acha que não, mas os lares evangélicos, cristãos, está acontecendo muito isso. Os pais, eles têm perdido seus filhos. Eles estão perdendo os seus filhos. Porque, sabe, eles não estão tendo tempo para com os filhos, e os filhos, eles estão com acesso a essas informações, e essas informações estão sendo realmente o seu alimento diário em todos os sentidos, como um amparo de um pai, sabe? O pai está ausente e agora aquele aparelho, notebook, um smartphone, ele está realmente substituindo aquele pai, que deveria estar presente quando ele retorna da escola, para que saiba aquele pai o que ocorreu naquele dia. Mas os pais, eles não têm mais esse tempo. Então, esses aparelhos e a mídia, ela tem saciado, sabe, com essa necessidade desses jovens. Então, isso tornou-se um vício, então. Exatamente. Exatamente. Eles passam agora a ter um vício, e o incrível é que eles agora não mais têm aquele sabe, desejo de um bom relacionamento, um relacionamento sadio com os seus pais. Eles se tornam rebeldes. Mas por que se tornam rebeldes? Porque eles passam a não ter tanto contato, tanto desejo de estar mais próximo realmente dos pais, e automaticamente eles começam a se rebelar contra seus pais. Por quê? Porque a mídia, ela transmite algumas informações, como esses desenhos, filmes, com as mensagens subliminares de violência, assim como a gente tem visto uma criança, deixa eu me recordar o nome dele,
Ele chegou a matar o seu pai, a sua mãe, a sua avó e sua tia-avó. Isso lá em São Paulo. Né? Exato. Isso. Ele... Foi Marcelo? Marcelinho. É Marcelo, né? Exato. Seu pai era policial e sua mãe também. Então veja o que está acontecendo. Mas vamos analisar os fatos. Foi os joguinhos, né? Um jogo, através de um jogo. Sim. Mas por que essa criança estava tendo tanto tempo com esse jogo para maquinar toda essa estrutura? Então, o que a gente entende com isso? É que realmente os pais não estavam presentes. Mas essa criança tem pais. Sim. Mas só que eles não estavam presentes na vida dessa criança. Então agora ela tem tempo suficiente para fazer o que bem entender. E a mídia vai lá e, sabe, educa as crianças. Mas que educação elas estão recebendo? A Bíblia nos apresenta que os pais precisam apresentar seus filhos a Deus e precisam instruí-los da melhor forma possível, no caminho em que se deve andar. No entanto, pelos pais não terem esse contato, eles não recebem essa educação e aí fica por conta de quê? Da mídia. Da mídia. E eu não vejo só no lado da violência, né? Outra questão para mim também é a questão da pornografia. Né? Antigamente, na década de 80, para acessar a pornografia, você precisava ir na banca comprar a revista Playboy. Você escondia ali, você podia ver todo aquele tipo de pornografia, mas também ainda mais suavizada. Hoje você tem aqui no smartphone, você tem no celular, toda a pornografia que você pode usar, meninos de 16 anos, 8 anos, não só a pornografia com mulheres, homens com homens. Então virou um mundo, na verdade, as mídias sociais, na verdade, está transformando esse mundo num verdadeiro inferno. O diabo deve estar com saudade do lugar que ele está aqui na Terra. Daqui a pouco ele vai dizer, não, deixa eu voltar para a Terra, porque a Terra está mais animada do que aqui no inferno, né? Porque no inferno, eu não sei se no inferno não tem internet, mas a gente tem internet aqui, né? Então, e a 5G está chegando, né? Então vocês percebem que a questão da pornografia é um problema muito sério hoje também? É um problema sério. Sim, pode falar. Qual a sua visão? A minha visão é que antigamente, assim como você está falando na década de 60, 70, né? Sim. A pornografia não era tão vista como é vista hoje. Disponível, né? Não era dessa forma. Porque precisava ter uma revista, Sim. precisava ter uma foto. Hoje, você pode ver e acessar pelo seu smartphone. E hoje é tão fácil que hoje até mesmo as crianças estão sendo afetadas por isso. Antigamente, um adulto teria que ir na banca, muitas vezes teria que mostrar sua identidade. Sim. Ele deveria ver ali se realmente aquele jovem ou aquele adulto, ele tinha ali a idade suficiente para ver aquela imagem. Hoje não. Hoje, de certa forma, o smartphone e também os meios de telecomunicação, hoje, de certa forma, já não é mais aquela mensagem subliminar. Hoje você já vê aquela mensagem explícita, onde as imagens já estão escancaradas. Até mesmo, se nós hoje formos colocar em detalhes sobre novelas, sobre os filmes, antigamente passava algumas cenas, mas hoje não. Hoje, de certa forma, não tem até nem mesmo horário. Está simplesmente aberta ao público e também não tem um horário definido. Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite. Todos estão ali, de certa forma, na frente do smartphone e eles podem acessar a qualquer momento. Isso aí algo que vai afetar essa geração e também as gerações que vão vir. O interessante é que às vezes a gente pensa assim que mas é somente influencia somente as pessoas que não temem a Deus ou, né, aquelas pessoas que não congregam em uma igreja, etc, tal. Mas não. Eu tenho um colega que ele contou um testemunho. Sim. E ele chegou, deu um problema na bicicleta dele. Aí ele foi lá no computador. Ele não sabia mexer tanto no computador, mas aí foi lá e tentou teclar ali, colocar as informações que ele queria quanto ao defeito da bicicleta dele. E ele coloca lá, coroa de bicicleta, né? E aí ele coloca o nome lá, só que ele não coloca a coroa de bicicleta, né? Aí ele só coloca o nome coroa. Quando ele coloca o nome coroa, que ele dá enter,
A tela do computador apresenta todo tipo de coroa, só não a da bicicleta. Coroa de todo jeito. Dá para entender? Pornografia. E o que acontece? O que foi que aconteceu? É que ele gostou daquilo. Sim. Ele gostou daquilo que viu. E ele foi lá, e foi uma vez, primeira vez, e a segunda vez ele fez, poxa, tão fácil. É tão fácil. De acesso. Um homem temente a Deus, um homem, sabe, dentro dos princípios cristãos, só que ele foi lá uma segunda vez. E ele falou que chegou a ir lá uma terceira vez. Veja. Então... Esse foi o plano de Eva. Ela viu que era bom aos olhos, teve acesso, percebeu e aí foi fácil ser pega, né? É verdade. Esse é o grande problema que nós estamos passando. Bom, Albert, tiver gente participando aí, pode começar a mandar perguntas, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui conversando um pouco, né? Reaprendendo e aprendendo. E uma das coisas para mim que nós temos que falar muito essa nossa geração ainda não viu tudo, né? Porque a nossa geração não teve acesso não nasceu dentro da era computadorizada, né? Eletrônica. Eu nasci, na minha época não tinha computador, não tinha smartphone, tinha um orelhão, né? De comunicação, você colocava uma ficha, aí segurava uns 3 botões lá, ou era 4, não sei se o senhor recorda. Uns 4 ou 5. Que segurava lá e tem um meio lá de você bugar o negócio lá. Você segurava umas teclas lá e aquela ficha segurava um tempão. Mas era 3 minutos cada ficha. Era, né? E aí chegou o cartão também, tinha um meio lá para você economizar os créditos, né? Sim. Então hoje não. Hoje as pessoas não querem nem fazer ligação. Normal, não. Eles querem ligar já pelo WhatsApp, chamada de vídeo, né? Sim. Pois é, eu imagino a nossa geração que está sentindo o crescimento do suicídio entre jovens, crescimento da depressão, tem a pandemia. Mas antes da pandemia, eu já atendia muitas pessoas, conversava com muitas pessoas com problema de ansiedade e depressão. Hoje não, hoje todo mundo está na mesma. Mas o que eu estou dizendo é que antes já havia esse crescimento, certo? Agora imagina o seguinte, e essa geração que vai nascer agora? Porque eu estou acostumado a ver, em alguns lugares, o bebê está lá, eu vi isso agora recentemente, o bebê com 3 meses, 4 meses, e já com um celularzinho tocando para ela. Então ela já está crescendo aqui, não é? Eu cresci jogando bola, e andando de bicicleta, mas a pessoa está crescendo aqui. Então isso aqui vai ser uma coisa que ela vai dominar nos 3, 4 anos. Muito mais fácil. Muito mais fácil, né? Para nós. E quando ela começar a dominar isso aqui, é 5G a velocidade, né? O que vai acontecer com essa geração? Porque se hoje nós estamos assim... E lembrando uma coisa, quando o Império Romano caiu, as pessoas pensavam o seguinte, foram os bárbaros, foram os invasores, mas hoje nós sabemos que muitas das razões porque o Império caiu por dentro, apodreceu. Chegou um tempo que o filho não sabia mais quem era sua mãe. A prostituição em Roma foi tão grande e você ficou sem identidade. Quando os bárbaros vieram, a briga já estava pronta, né? Então o que vai acontecer com essa geração que vai já crescer com isso aqui pronto? Acesso à pornografia, acesso a informações, acesso à violência. Nós não teremos uma geração de doidos, de loucos, não? Pastor, o smartphone, né, nas nossas conversas, né, entre nós aqui a gente diz que é uma das maiores invenções da humanidade, né? Sim, entre as 20 é a maior. Porque num lugar só você tem um GPS. Antes, né? Eu também sou dessa década aí, pastor, né? Que a gente, quando acabava o filme, né, a gente tinha que comprar. Hoje você tem uma câmera fotográfica, você faz um vídeo, você tem um e-mail, você tem um aplicativo, você paga a sua conta, você tem o Pix, você tem rádio, você tem tudo num lugar só. Então, aí o grande sucesso dele, né? Só que com o sucesso também vem todo esse pacote aí do inferno, né? Sim, que são homens depravados. O que eu estou dizendo aí, o que você pega uma geração então de 2, 3 anos que vai nascer isso aqui. Daqui a 15, 20 anos, como estará essa geração? Mateus fala de uma época insuportável. Insuportável. Pais contra filhos, filhos contra pais, pessoas gananciosas, pessoas assassinas. Um mundo onde as pessoas, vão perder tudo, né?
a moral, vão perder. Então, como é que vocês imaginam isso? Mas uma pergunta para vocês é o seguinte: o que fazer? Eu não estou pensando no pessoal lá fora, não. Estou pensando dentro da igreja. Qual a orientação que vocês diriam para os pais? O que os pais devem fazer, então? Essa nova geração, e até mesmo a nossa, mas a nova geração vai ser pior. Mas vejamos, hoje estamos vivendo em um momento em que existe várias informações, as fake news. Fake news. Tá? Só que hoje nós também temos as pós-verdades. Já ouviu falar nas pós-verdades? Sim. Pronto. Existe a pós-verdade. Então, esse público ele vai nascer justamente dentro desse globo das inúmeras pós-verdades. Só que não são as verdades da palavra de Deus. São pós-verdades que a gente está ouvindo falar e que muitas vezes a gente não sabe qual é a sua essência, o seu princípio, a sua origem de fato. Um exemplo, vamos citar aqui frases que a gente conhece. Aquela frase assim, batatinha quando nasce, completa a frase. Esparrama pelo chão. Esparrama pelo chão. Mas vejamos, a batatinha quando nasce, ela nasce como? Dentro do solo. E as suas ramas é que se espalham pelo chão. Não são as batatas em si que se esparramam pelo chão. Só que nós temos conhecimento dessa frase dessa forma. Outra, quem tem boca o quê? Vai a Roma. Veja, outras informações. Só que você, por não ter o conhecimento da origem, você cita isso com frequência. E você cita assim, quem tem boca vai a Roma de ir. Só que Roma estava passando por um período difícil, vamos dizer assim, era um impeachment de um presidente de Roma e etc. E as pessoas estavam lá nas ruas em uma manifestação e estavam gritando, quem tem boca vai a Roma, de mangar, de sorrir. Então veja, são essas informações que muitas vezes a gente tem atualmente, que a gente usa e que a gente não percebe, que ela se tornou uma pós-verdade e que todos passam a usá-la dessa forma. Imagina agora a nova geração, que elas não tenham realmente as informações da palavra de Deus. Sim. E o que acontece na nossa geração hoje, o nosso conselho é que se os pais eles não tiverem realmente um tempo para com os seus filhos, para o culto doméstico, é certo de que as informações da mídia ela vai, sobressair para a educação daquelas crianças, de toda a família. Porque os pais muitas vezes estão esperando que as escolas, por exemplo, elas eduquem, né? As escolas elas vão ensinar. A educação, a estrutura para que a gente possa ser bem-sucedido isso na sociedade, vem de onde? Do lar, né? Do lar. Então, se você não tiver realmente um tempo para com a tua família, para que você possa estudar, analisar o que o assim diz o Senhor está realmente revelando para nós, é certo de que você vai ser realmente, influenciado, né, e transformado segundo as informações que a mídia ela estiver transmitindo. Sim. E a Torá lá no Velho Testamento, ela fala muito isso, né? Das famílias, das tribos se reunirem no sábado para estudar, e os anciões podiam contar suas histórias, explicar a fidelidade de Deus, a libertação que Deus dá, mas eles tinham que se reunir constantemente, né? Para relembrar as histórias e cantar as suas canções de libertação do povo de Deus. E decorar a Torá, né? Ensinarás aos teus filhos, ensinarás aos filhos dos teus filhos a lei ao teu coração. Certo? Mas o que o irmão acha? O irmão acha que essa nova geração hoje, ela já começou agora, ou essa geração daqui a 10 anos, ou nós já temos uma geração já completamente enveredada pelo esse processo de mídias sociais? Mídias sociais. Pastor, eu vejo assim, pastor. Na atualidade, realmente, a nossa própria, vamos dizer, juventude, de certa forma, já está totalmente... Já entrou, né? Já está totalmente conectada, totalmente ligada sobre isso. Eu acho que todo mundo hoje tem um... Todos têm. Todo mundo, todos né? têm. Só que o interessante, pastor, é que, assim como o missionário Genilton acabou de abordar, muitos pais, eles não estão percebendo como os filhos estão sendo afetados. O senhor estava falando aqui sobre a Torá, né? O povo de Israel,
o filho até os 12 anos de idade, ele deveria saber já recitar principalmente o primeiro livro da Bíblia. Sim. Hoje, nós vamos ver hoje o nosso contexto, né? Nós vamos ver a nossa situação hoje, os nossos filhos, né? As igrejas. Será que nossos filhos já sabem pelo menos citar pelo menos um capítulo da Bíblia, né? Salmo 23, um dos mais conhecidos. Salmo 91, muitas vezes você conversa com um jovem e ele muitas vezes até nem conhece. Então, olha a diferença de um povo que ele estava alicerçado na palavra de Deus e vê hoje uma sociedade, um contexto totalmente diferente. 69% dos pais, eles não sabem o que os filhos estão acessando hoje nas redes sociais. E isso realmente vai ter um impacto grande sobre a vida deles. Eu acredito que uma das soluções seria, de certa forma, nós começarmos a policiar e nós começarmos a se atentar ao que hoje a nossa família, as informações que a nossa família está, de certa forma, absorvendo. Sim. Eu creio que a palavra, a minha experiência, foi a palavra que me ajudou a me manter livre, né? Que aos 14 anos eu vivi numa sociedade sem celular, mas com maconha. E meu amigo Kiki, vulgo Kiki, jogava comigo, né? Ele começou a entrar nas drogas e se aprofundou num bairro lá chamado Ceilândia. E um dia ele, por causa das drogas, matou um motorista de táxi. E lá em Brasília chama-se Papuda, onde é a prisão. Aqui é Pedrinhas, em São Luís, né? Papuda. Então ele foi para... completou depois de 18 anos e foi para a cadeia. Eu estava no mesmo caminho, né? Os 14 anos lá eu tinha. Quando minha mãe insistiu mais, me levou à igreja. E ali, aos 14 anos, mais ou menos, aceitei Jesus como meu salvador, né? Naquela noite, em abril de 1977, eu aceitei Jesus como meu salvador. Amém. E na escola dominical, a primeira coisa que eu fiz foi ler a Bíblia. A minha professora disse, vai começar a leitura da Bíblia. Eu não tenho, toma para você. Então, quando chegou no final do ano, em 1978, eu realizei a leitura da Bíblia a primeira vez. 1978, né? Ela me deu, assinou lá e todo ano, todo mundo tem que ler a Bíblia. A gente não tinha celular, né? Tinha bola e bicicleta. Então era ler Bíblia mesmo, era ler, todo ano tem que ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, enchendo a nossa mente com essas verdades. Escola dominical. A escola dominical na nossa época, você podia faltar qualquer coisa, mas na escola dominical você tinha que estar ali aprendendo, né? Então nós tínhamos uma geração de crentes mais maduros, né? Hoje muita gente entra e sai da igreja o tempo todo, né? Então é um mundo diferente, né? Então, eu entendo que os próximos anos, a Mateus chega a dizer que muitas pessoas vão se desmaiar de terror. Inclusive que ele chega a dizer também que o próprio céu, as estrelas vão cair, né? O firmamento será abalado, todo mundo, e haverá uma loucura. E eu entendo que a mídia, feita por pessoas que não amam a Deus, ateus, depravados, eles estão contribuindo para que esse mundo vire um inferno total. Só falta incendiar a coisa, né? E eu não sei se a nossa geração vai ver isso, né? Mas está perto. O interessante é que antes, para que a gente pudesse ser influenciado, ainda acontece, mas diminuiu, sabe, a frequência. Antes, para que a gente pudesse ser influenciado, a gente precisava realmente ter uma amizade não tão boa. E os nossos pais pegavam no nosso pé. Diziam, não anda com fulano porque fulano não presta. Né? Só que hoje a gente vê jovens, adolescentes, isolados em casa e não presta da mesma forma. Mas por quê? O que é que tem feito com que realmente eles tenham realmente esse pensamento, assim, sabe, de perturbação em si, perturbar os pais, etc, tal, se eles não têm um convívio com pessoas assim que não prestam, se eles não estão saindo de casa para sair, sabe, para passear com aqueles amigos ali, para aqueles amigos rebeldes ali. Então, o que é que tem influenciado? E a gente precisa, às vezes a gente tá aqui falando da mídia e tal, e etc, talvez tenham pessoas que estejam dizendo assim, não, mas a mídia não é isso tudo. Tá, mas e qual é os pais? Me diz qual é os pais que estão ensinando os seus filhos a matar? Me diz qual é os pais que estão ensinando aos seus filhos se vestirem, sabe, diferente, escolherem o como querem se vestir. Quais são os pais que estão dizendo assim, não, vamos assim, tu quer que você faça essa tatuagem desse jeito, assim, etc, tal.
Então veja que a influência daquilo que está sendo transmitido, não só para as crianças, adolescentes, mas sim para os adultos também, faz com que eles realmente se comportem realmente como a mídia bem quiser. Então a mídia hoje ela está realmente ditando o que eu ou você devemos fazer, como devemos nos vestir, né? Como devemos usar um brinco ou não, como devemos fazer uma maquiagem ou não, né? Só que, poxa, que informação é essa? Será que é uma informação que edifica a sua vida em si, né? E eu tenho um texto aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim, ó: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Veja que o texto ele descreve que nós, ao termos um contato, um relacionamento com Deus, ao estarmos diante da presença de Deus como por um espelho, nós passamos a ser transformados. Ou seja, se eu tenho diariamente eu tenho um alimento ali, faço o meu culto familiar, automaticamente eu vou ser transformado, influenciado pelo que está escrito. Só que, da mesma forma, se eu não tenho tempo com isso, mas eu tenho tempo com as mídias, da mesma forma eu serei transformado. Mas é como eu sempre cito, não de glória em glória, mas sim conforme a mídia realmente bem quiser. E as informações que ela passar. Nós temos no Velho Testamento, os pais eram responsáveis de ensinar a Torá até os 12 anos. Então, o pai tinha que ensinar lá, e ele aprendeu, ele vai ensinar, de geração em geração, né? Muitos pais não veem a escola dominical, muitos pais não leem a Bíblia, eles não têm muito a ensinar, né? E hoje, talvez, de 12 anos, além de ensinar a Torá, é ficar de olho, então, nas mídias sociais, porque de 12 anos, se esse menino tem acesso a tudo isso, a cabeça dele muda. Daqui a pouco ele chega a 17 anos, 18 anos, rebelde. Né? Rebelde, não mais pela maconha, não mais pela droga, mas agora com tanta informação e besteira que você tem aqui. Não pensa assim também? Pastor, eu só queria ler rapidinho a pergunta do Paulo. Isso. Já está passando aqui um pouquinho do ponto. Sim. Vou colocar no ar de novo aqui. Sim. Aí eu vou aproveitar e pegar o gancho antes do missionário falar, porque... Pronto, deixa eu colocar aqui de volta. Tá, ele disse aqui, ó: já que toda essa nova geração, ela já nasce dentro desse, entre aspas, novo mundo, como é que nós podemos trabalhar esse poder de influência para o reino de Deus, né? Aí eu me lembrei aqui do meu netinho, que completou 1 ano. É impressionante como ele já sabe que o meu dedo é que tem a digital que desbloqueia o celular. Aí eu disse, não vai desbloquear, pois ele pega o meu dedo e leva em direção ao celular, porque ele sabe que a minha digital é que desbloqueia. Quantos anos ele tem? 1 ano. 1 ano. Tá esperto. Tá. Aí a perguntinha do Paulo aí, vamos lá. Ó. Já que toda essa nova geração já nasce dentro desse novo mundo, como é que nós podemos trabalhar esse poder de influência para o reino de Deus? Aí eu estava fazendo aqui minha autocrítica. Assim, uma das grandes dificuldades que eu tive assim que eu me converti era a linguagem que a Bíblia usa, que é completamente diferente do que se usa aqui fora. Eu não nasci no Evangelho, então, por exemplo, admoestação. Eu só vim ouvir essa palavra depois que eu me converti. O que é? Meu Deus, eu vou no Google para saber o que é. Então, hoje a gente tem eu ainda tenho dificuldade até hoje da linguagem que eles aprenderam, né? O pessoal das mídias sociais, eles sabem usar isso muito bem. A tal da mensagem subliminar, né? Que não precisa nem falar, já fica incutida na cabeça da pessoa. E aí, para fechar, né? O Paulo pergunta, como é que a gente pode trabalhar isso para influenciar para o reino de Deus? Paulo Júnior é um irmão nosso, né? Aqui. Paulo Júnior trabalha com jovens, né? Paulo, tá complicado, viu? Eu penso sempre assim, enquanto tem 12 anos, função dos pais. E quando está dentro de casa, função dos pais. Trazer a igreja, estudar a Bíblia e acompanhar, por exemplo. Eu não tinha meu pai, mas eu tinha muito minha professora, que ela me perguntou, isso em 1978, né? Quantos capítulos essa semana? Quantos capítulos? Chegava domingo na escola dominical, está atrasado, vamos colocar em dias a leitura da Bíblia, né? Então, para mim, o que me salvou
foi ter feito a leitura da Bíblia Sim. logo no início da vida cristã, Isso. aos 14 anos. Já aprendeu as terminologias desde o começo, né? Circuncisão, fariseu, saduceu Fariseu. e outras coisas, né? Então, se você tem uma criança, um filho dentro de casa, para mim, a primeira coisa que você tem que dizer, meu filho, leia a palavra, leia, e eu vou acompanhar a sua leitura. Terminou toda a Bíblia, começa de novo, né? Então, agora, se o indivíduo recebe, em vez de uma Bíblia, um celular, aí é complicado, né? É o incentivo, né? Qual Sim. tipo de incentivo? Os pais, eles precisam trabalhar com incentivos para que eles possam realmente alcançar os filhos ao ponto deles realmente estudarem a Bíblia, terem um desejo, né? E até mesmo procurarem também meios para que eles possam transmitir as informações da Bíblia de forma didática. Porque realmente, ele citou ali um exemplo muito interessante. Se uma criança ela pega os verso a verso, versículo a versículo, capítulo a capítulo, ela começa uma história, quando for no final da história ela já não sabe mais aquela história. Então precisa sim que os pais procurem realmente formas didáticas para apresentar aquelas histórias bíblicas, né? E o interessante os pais hoje eles precisam realmente realizar seu culto doméstico. Se ele não realizar, as coisas não vão ficar boas. E qual é a forma que a gente pode atrair esses jovens, os adolescentes, essas crianças? Eles gostam de quê? Sim. Do celular. Eles Sim. gostam do tablet. Sim. Eles gostam do notebook. Eles querem isso. Querem, tá. Primeiro, os pais precisam filtrar o que eles estão acessando, o que eles estão fazendo. E segundo é que os pais precisam negociar. Não é somente filtrar e deixar livre para que eles possam ter o tempo que quiser. Aí a gente vem o exemplo que o senhor citou. Os pais precisam agora chegar, apresentar uma leitura boa, edificante, ou a Bíblia, ou um outro livro que realmente leve para a Bíblia, e automaticamente vai dizer o seguinte: você vai fazer a leitura desse capítulo, você vai me trazer realmente uma síntese, um resumo, tá? E cada resumo de cada capítulo você vai ganhar 1 hora de celular, de internet. Leitura e interpretação do texto. Dá para entender? Então, se você consegue fazer dessa forma, você edifica teu filho e também você não fica aquele pai assim, sabe? Dizendo, não, meu filho não vai fazer isso, meu filho não vai participar dessas coisas. Então, o teu filho vai terminar ficando com raiva de você. E a partir do momento que ele tiver a oportunidade de estiver em qualquer outro lugar, aquilo que você está escondendo, aquilo que você está privando, para ele, sabe como funciona. Quando a gente tem alguém que nos prende de fazer alguma coisa, a gente vai ter curiosidade para saber o porquê daquilo. Uhum. Então, quando eles descobrirem, eles vão realmente chutar o pau da barraca. Lá em casa a gente proíbe, né? A gente não dá o celular, esconde o tempo todo, mas o olhinho dele vai certinho na tela brilhosa do celular. Mas ele tem quantos anos, Aldo? 1 ano. 1 ano. 1 ano. E já vai, parece que tem um... Tá escondendo o celular dele. Que geração é essa? É Y, J? Já nem sei mais. Essa é a geração esperta. É uma geração diferente, né? É menino travesso, viu? Já nasce da tecnologia, né? A gente aqui, arruma uma bola para ele. O que a gente está fazendo aqui agora? A gente está usando o poder das redes sociais para poder difundir a palavra de Deus. Então a gente começou esse trabalho aqui há 4 anos atrás, com um celularzinho pendurado ali no culto, e a gente, graças a Deus, tem evoluído, cada dia mais a gente está crescendo. Então a gente está usando o poder de uma plataforma como o YouTube para poder assim, fazer com que essa mensagem chegue nos 4 cantos da Terra. Uma vez ela na internet, ela vai ficar aí para sempre. Sim. E ela só não entra na Coreia do Norte, lá porque o cara lá não deixa a internet funcionar, né? Privado. Lá não dá, não pode. Mas tá aí para sempre, né? Tá, mas cuida desse rapaz. Como ele já tá sabendo tudo isso, daqui... nós temos a Simone Lima. Isso. Alguém conhece a Simone Lima? Eu vou colocar aqui o chat dela aqui. Ela é cunhada de Fabiano, mora no Acre, em Feijó. Simone é minha cunhada. Sua cunhada, ela mora no Acre. Esposa do Diego, meu irmão. Esposa do Diego, seu irmão. Um abraço, minha irmã. Feijó, no Acre, né? No Acre. Mora bem ali. Bem ali. Próximo, né? Bem pertinho, né, pastor? Isso. Pastor, eu sempre vejo assim, pastor. A mídia social, hoje, realmente, ela está afetando. Um diretor do FBI, Dr. Edgar, ele fez uma pesquisa. O Edgar Hoover? Ele queria saber
por que os jovens estavam entrando para o mundo do crime tão cedo. E ele saiu nas penitenciárias ali dos Estados Unidos, levantando ali uma enquete, querendo saber por que aquele jovem estava ali. Ele estava roubando, muitas vezes ele estava até matando ali, estava, de certa forma, levando ali crimes para toda aquela sociedade, e aquele jovem estava preso. E aí ele levou ali 3 coisas, ele destacou 3 coisas que fez com que aquele jovem estivesse ali. Primeira coisa, na época não tinha telefone. Então, a primeira coisa que fez com que aquele jovem estivesse ali, a televisão. Todos os jovens estavam diretamente envolvidos ali, influenciados pela televisão. Segunda coisa, más companhias. Sim. E aí muitas pessoas pensam bem assim, como é que esse jovem, ele está, de certa forma, entrando em contato com essas más companhias? Na época, foi visto que foi através da escola, porque eles estavam ali, começavam uma amizade, e essa amizade era tão boa que, de certa forma, já ia para a própria casa deles. E a última coisa que o doutor Edgar viu foi a falta de orientação religiosa na casa, no lar. 3 coisas ele destaca que levam um jovem a ser delinquente. Hoje os pais, eles querem deixar o filho ter acesso na internet, nas redes sociais, dar o telefone de última geração, só que eles fazem isso justamente para fazer com que aquele jovem, aquela criança, muitas vezes fique o quê? Fique calada. É uma forma, de certa forma, de silenciar ele. Porque as crianças hoje, o pai fala não, o que o jovem faz? Ele começa a chorar, começa, de certa forma, a gerar um transtorno. E para simplesmente silenciar aquele jovem, ele faz o quê? Ele pega e dá um telefone para ele. Aí, o que hoje nós estamos vendo? Essa sociedade, a forma que ela está caminhando. Nós estamos vendo que os pais, vendo esses 3 pontos, estão, de certa forma, não deixando na frente da televisão, porque a televisão hoje não está influenciando tanto. Mas o que mais está influenciando seria o WhatsApp, outras coisas nas redes sociais. Né? A televisão, por mais que ela não está influenciando tanto, hoje eu estava fazendo uma pesquisa, né, a respeito de qual seria o meio de comunicação que mais está afetando hoje a sociedade. E por incrível que pareça, a televisão está em segundo lugar. Muitas pessoas falam assim, não, a televisão não está mais afetando, principalmente os brasileiros, mas está em segundo lugar a televisão. Segundo lugar está o primeiro lugar está o WhatsApp. O WhatsApp. Famoso WhatsApp. Famoso WhatsApp. O Zap. E se os pais se atentassem sobre essas 3 coisas, que faz com que o jovem seja um jovem delinquente, ou faz com que o jovem não permaneça na igreja, por assim dizer, eles hoje estariam, de certa forma, pensando em começar o seu culto familiar em casa. Sim. Porque o culto familiar, ele vai tirar muitas coisas que os jovens hoje poderiam estar pensando. Porque se ele começar o dia pensando em Deus, eu tenho certeza que o dia vai ser totalmente diferente. Sim. Nós não estamos aqui amaldiçoando o WhatsApp, não, né? Nem o Instagram, nem o Facebook. Quando todo mundo tinha WhatsApp, eu entrei. Instagram eu descobri que eu tenho mas eu não sabia, né? Agora eu estou sabendo que eu estou estagrinado, né? Pastor, eu vi uma pregação de um grande pregador aí, famoso no Brasil todo, não vou citar o nome dele aqui, mas ele comentou, isso aí foi em tom de brincadeira, tá? Mas aqui, aí eu peguei aqui, eu perguntei aqui, eu fui fazer um Google, dei um Google aqui, viu? E aí fui lembrar que Marcos, está em Marcos capítulo 1, de 41 a 42, né? Que depois de curar um homem de lepra, logo o despediu e disse, olha, não diga nada a ninguém. Não diga nada a ninguém. É mesmo que dizer, vai lá e conta. Né? Senhor Jesus, aí esse pregador, ele diz assim, ele, né? Inteligente que era, né? Com toda a sabedoria, ele sabia que naquela época não tinha Facebook, ele disse, ó, tu não conta nada para ninguém. O que foi que ele fez? Saiu lá e espalhou para todo mundo, né? Sim. Mídia social. Mídia social, mas não tinha Zap naquela época. Nós não estamos aqui amaldiçoando, né? Senão o nosso colega lá do criador do Facebook, né? É jovem, né? Mark Zuckerberg, né? E a gente usa, né? Todos nós usamos, né? E a gente a gente está focando muito aqui na questão dos adolescentes, jovens, mas vamos trazer para os adultos. Vamos trazer para os casais? Vamos trazer para as famílias? Né? Porque assim,
O adulto, a Bíblia tem um texto no Salmo 101, versículo 3, que diz que a gente não pode colocar diante dos nossos olhos coisas impuras, coisas ruins. A gente tem que fugir do mal. Nós bem sabemos, devemos fugir das tentações, né? Só que os adultos, eles estão cada vez mais, se aproximando da tentação. Exemplo, qual o objetivo de criar esses meios de comunicação, o Facebook, o WhatsApp e tal? É justamente para o quê? Para aproximar pessoas. Para fazer com que pessoas se aproximem, né? Virtualmente, e elas se aproximem. Então, esse meio aí, muitas vezes, homens e mulheres eles não estão sabendo filtrar. Eles começam a elogiar, eles começam a, compartilhar fotos e etc. Tal, e isso está fugindo do seu convívio conjugal, e agora o homem passa a querer fazer isso mais com outras pessoas, né? Tendo em vista que ele deveria somente fazer isso com quem? Com o seu cônjuge, né? E aí, automaticamente, ele está se deixando levar pelas tentações, achando ele que vai resistir. E depois o quê? Ele não resiste. E aí onde entra o quê? O índice gigantesco de divórcio por conta de Facebook. Facebook é 66%, né? É o índice de divórcio gigantesco ali. As pessoas começam com um elogio, as pessoas começam com um compartilhamento de uma foto, depois eles dizem, que legal, gostei dessa foto, vem outra e etc. E aí inicia-se o processo da traição online. Começa primeiramente a traição online. E quando você elogia uma pessoa mais, né, do que você elogia sua própria esposa, seu esposo, isso também é traição. A traição não é só você chegar e uma ação assim direta no sentido de consumar um ato físico, né? Mas também isso considera-se, né? Então é daí que começa a se agravar a situação e as pessoas estão perdendo o controle, né? E isso para a questão de pornografia e etc, né? Mas isso aí, missionário Genilton, está acontecendo também porque se nós formos ver o relacionamento de uma pessoa, quando ele está namorando, é um tipo de relacionamento, é um tipo de conversação. E hoje o que mais leva ali o índice de divórcio, o que mais leva um casal a se separar está no diálogo. Então, na falta, né? Na falta do diálogo. Porque quando eles param de conversar, e aí de certa forma você vê que as redes sociais, elas começam a fazer o trabalho dela. Porque para de conversar o casal, e aí começa a conversar com quem? Porque se parou de conversar em casa, ele está conversando com alguém fora de casa. E aí está o problema. As redes sociais estão levando hoje os casais a tomarem decisões precipitadas, muitas vezes, por falta do quê? Por falta de diálogo. Hoje as pessoas querem conversar só pelo telefone, mandando mensagem. E isso realmente está influenciando muito. Ok. Albert, tem alguma outra pergunta por aí? Pode. Não, o pessoal está bem econômico hoje. Tá. Deixa eu perguntar aqui para vocês. Então, vocês entendem então que vocês deram palestras domingo, falamos sobre o pica-pau, que havia influência na violência, né? Falamos sobre alguns desenhos, é lógico que isso influencia. Mas o smartphone é completamente novo e poderoso, né? Aí estamos falando. E o grande problema que estamos falando é que nós temos uma geração sendo treinada dentro disso aqui. Vai já nascer na mídia. E isso é perigoso. Então, uma maneira de lidar com isso para os pais evangélicos, para a igreja, né, é insistir na leitura da Bíblia, já que a Bíblia ali tem a maneira de nos ensinar a viver em paz, não é? Porque o ser humano sem Deus ele é depravado. Com Deus ele pode ser enganado. Então a Bíblia, segundo Provérbios, tem conselho sábio para nós, não é? A multidão do conselho é a sabedoria. Então uma maneira seria lermos a palavra de Deus, lermos bons livros, não é? Nos alimentarmos a nossa mente com os bons livros. Porque quem está por trás da televisão, quem está por trás de muitas dessas coisas são ateus, são homossexuais, são lésbicas, são pessoas que não têm nenhum temor a Deus.
Então eles estão fazendo um alimento, estão produzindo um alimento que nós vamos comer, né? Então, como cristãos, o grande problema é que para onde a gente vai, tem WhatsApp. Vai para a escola, vai para onde, quer dizer, nós vamos chegar um momento em que ser cristão será muito difícil, não? A gente precisa realmente fazer uma filtragem do que estamos realmente colocando diante dos nossos olhos. Se a gente não fizer isso, a gente vai ser influenciado. Isso é fato. A gente precisa realmente seguir as orientações do assim diz o Senhor. Veja quando Jesus ele foi tentado. Veio informações diferentes, né? Informações diferenciadas ali. Satanás ele rodeou Jesus ali. E você acha que ele chegou de forma direta ali? Ele chegou de forma sutil para tentar enganar Jesus, para que ele pudesse ser seduzido, né? Então ele trouxe uma sedução. Ele chegou e disse, qual é a tua necessidade? Ele chegou e disse, qual é a necessidade? E automaticamente foi trabalhar em cima daquela necessidade. Sim. Quando a gente vê aquela narrativa em Mateus 4, ele diz assim, seguinte, eu tenho rondado aqui, andei aqui todo o deserto, e eu estou à procura do Filho de Deus. Olha o que ele diz, eu estou à procura do Filho de Deus. E será que você viu alguém aqui? Eu andei todo o deserto, não encontrei ninguém, e só estou vendo você aqui. É você o Filho de Deus? É porque, na realidade, eu estou vindo aqui para favorecer, né? São as informações que ele vinha transmitindo, né? Para favorecer o Filho de Deus. E então, é você que é o Filho de Deus? E ele diz assim, se caso você for o Filho de Deus, veja as informações. Você agora transforma aí essas pedras em pães, porque você pode, se você for o Filho de Deus. E aí, se você for, eu vou te favorecer. Tá? Eu não encontrei ninguém no deserto, então só você aqui. Então, provavelmente, se for você precisa me provar de alguma coisa. Então, as informações estão chegando para nós para que a gente possa provar alguma coisa. Só que a gente precisa ir pelo quê? O assim diz o Senhor. E Jesus, naquele momento, ele diz o quê? Ele repreende o inimigo e diz, nem só de pão viverá o homem, mas de todo o quê? Toda palavra. Aí ele usa um termo que em grego está lá, remate. Mas de toda remate. Olha que interessante. Por que ele não utilizou o mesmo termo no grego lá que João usa, que é logos? Né? Em João lá está o logos. Tá, e por que ele não usou logos também? E ele usou remate em Mateus 4? Por quê? Por que será? Porque Jesus naquele momento ele está se referindo ao capítulo anterior, do capítulo 3, versículo 17, onde Deus aparece e diz assim, esse é meu filho amado, em quem o quê? Com prazo, que tenho prazer. Então ele está dizendo naquele momento assim, Satanás, eu não preciso te provar nada, porque o meu pai já me disse que eu sou seu filho. Então para que eu te provar alguma coisa? Então veja, se as famílias elas não estiverem alicerçadas no assim diz o Senhor, todas as informações que vierem realmente vão ser bem-vindas e elas vão querer provar dessas informações. Elas vão ficar em dúvida se realmente são realmente ou não, é aquilo ou não. E Jesus ele nos ensina que a gente precisa viver conforme o assim diz o Senhor. Amém. É o suficiente para nós. Amém. Glória a Deus. Nos falem, resumidamente, como é que está o trabalho de vocês em São Luís? Como é que está? Quanto tempo vocês vão continuar aqui em São Luís? Como é que está o trabalho de vocês por aqui? Está indo bem. Nós estamos, na realidade, até a segunda semana de agosto, né? Vamos estar por aqui. E a nossa agenda está sendo preenchida. Na realidade, a gente chega até os pastores, aos presidentes, e aí a gente vai fazendo a agenda, né? E aí, às vezes, a gente não tem nem, assim, com exatidão, qual o nome da igreja que vamos estar no domingo seguinte ali, porque eles vão nos mandando qual é a igreja de acordo com a data vai se aproximando para poder fazer aquela imagem e a divulgação, né? E acaba que a gente divulga para as pessoas já em cima da hora ali 2 dias antes, né? Para que possa realizar as programações. Sim. Mas, graças a Deus, estamos alcançando um público bom, né? Muitas famílias estão sendo alcançadas. A gente tem visitado algumas famílias que têm passado por situações difíceis por conta realmente dessa influência da mídia, que elas acaba perdendo o controle dos filhos, o controle ali do relacionamento conjugal, e a gente tem realmente auxiliado essas famílias, orientado essas famílias da melhor forma possível, segundo a palavra de Deus, para que eles possam realmente ter sua família restaurada. É um trabalho educativo, então. Sim, né?
Sim. Além de ministração, é educativo, né? E isso traz um retorno muito grande para as igrejas, porque os pastores eles estão, obviamente, nos bastidores e eles não conseguem visualizar tudo que está acontecendo nos lares. E quando a gente chega até os lares e aí a gente traz essas informações, realmente edifica a igreja, né? Bem sabemos, a igreja ela só consegue ser próspera, a sociedade bem-sucedida, se realmente a família estiver bem alicerçada, né? Com boas informações. Sim. Então vocês estarão até a segunda semana de agosto aqui, tem agenda aberta de terça a domingo. Sim. Então, irmãos que conhecerem igrejas, que tem uma palestra sobre a influência, o impacto da mídia na vida das pessoas, das crianças, é só falar o contato, né? Isso. Nós já espalhamos aqui. Vamos colocar no ar também, né? Vamos lá. Coloca aí o meu contato, Genilton. Você coloca o DDD 83, DDD. Deixa eu colocar aqui para frente. Isso. Então já coloca no rodapé aí, vocês que estão nos assistindo aí. Espalha aí, né? Qual o DDD? O DDD 83. 083. Isso. 986. Tem outro 9, né? Isso. 86. 94. Peraí, que eu acho que é 9. 8694. 8694. 2489. 2489. Isso, Pronto, então vamos espalhar. Apareceu aí na tela. Isso. Vamos espalhar então. Quem tiver, conhece uma igreja. Conheço uma igreja. Pode convidar que eles estarão aqui. Sim. Todo mês de julho, aqui ainda, né? Ministrando. Não fala só em igreja também, em qualquer outro lugar. A gente tem palestrado em prefeitura, em escolas, né? Para empresas, funcionários, sim, muitas vezes, né? Porque assim, a gente tem ido aonde tem família. Tem família. Onde tem família. Onde são convidados, né? Amém. Graça e paz, é bom tê-los aqui conosco, viu? Vocês estão aonde, hospedados aonde? Aqui no bairro Bequimão. Bequimão aqui do lado, né? Exato. Então estão bem, sejam bem-vindas. Sua esposa está aqui, né? Está aqui. É a Cássia. Cássia, seja bem-vinda, Cássia. Cássia está ali do lado. E a sua esposa está? A minha esposa está com a minha filha, está na casa onde nós estamos ali hospedados. Nós conhecemos ela domingo, né? Isso, Fernanda. A Fernanda. Conhecemos domingo. Então, Deus abençoe o trabalho de vocês, esse ministério. É o Davi lutando contra Golias, né? Exatamente. É o Davi lutando. Mas temos realmente, a gente sabe, não temos pego apenas as pedrinhas certas, mas temos crido num Deus vivo, né? Amém. E vão a cada dia mais abrindo espaço, adquirindo, aprendendo, né? Sim. A lidar com esse ministério. Porque é um ministério específico, né? Exato. Cada um tem um ministério. Tem alguns que trabalham com a dependência de drogas, tem uns que trabalham com casais, tem uns que trabalham no ensino, né? Vocês estão trabalhando nessa área do impacto da mídia na vida das pessoas. Amém? Deus os abençoe, amados. Muito obrigado pelo programa de hoje. Até a próxima quinta-feira, né, Albert? Quinta-feira estaremos retornando ao nosso horário, né? Amém. Amém. Boa noite, amados. Amém. Boa noite. Boa noite. Vamos.